Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Tranquilo? Espero que sim. Vamos para a nossa terceira videoaula. Hoje o tema é Clima do Brasil. Então eu vou pedir para vocês anotarem aí, Clima do Brasil. Beleza? Vamos lá? Antes de mais nada, deixa o like aí. Brincadeira. Vamos começar logo. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês saibam, alegrias, é o seguinte. O Brasil, basicamente, tem um tipo climático. Qual seria esse tipo climático, professor? Tropical. Então, o clima brasileiro predominantemente é tropical, tá? Ou seja, quente e chuvoso no verão, de maneira geral. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: por que o Brasil apresenta esse clima tropical? Tá? Em grande parte do seu território, como eu observo aqui nesse mapa, nosso primeiro mapa. Eu tenho aqui o equatorial, tropical, subtropical, tropical e tropical. Então, nessa região do Brasil Central, predomina o clima tropical. Por que acontece isso? Porque a gente tem essa grande diversidade climática de climas tropicais, equatoriais, e no caso aqui da região sul, um subtropical. Primeiro, pela sua configuração geográfica. O Brasil ele está entre os 5 maiores países do mundo, portanto, quanto maior o seu território, principalmente na longitude, né, quanto mais extenso é o seu território na vertical, maior diversidade climática ele tem, tá? Então, o Brasil ele apresenta essa diversidade por conta da sua configuração geográfica e da sua extensão territorial. Então, quanto maior o país, maior a disponibilidade de climas diferentes, tá? O terceiro, altitude, formas de relevo e massas de ar, a gente já conversa daqui a pouco. Bom, de maneira geral, quando a gente estuda o fator relevo, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Primeira regra que eu vou pedir para que vocês não esqueçam nunca na vida. Quanto mais alto é um determinado lugar, ou seja, quanto maior a sua altitude, mais fria é a região. Beleza? Quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá certo? Então, o Brasil, pelo fato de ter um relevo relativamente baixo, como a gente já estudou na aula passada, grande parte das suas temperaturas são mais altas. Ora, não disse para vocês que quanto mais alto, mais frio? Se o relevo do Brasil é um relevo baixo, a temperatura tende a ser mais alta, beleza? É só a gente comparar. Se eu pegar Campos de Jordão, que está a mais de 1.000 metros, com Santos, qual tem a temperatura maior? Santos, tá? Quanto mais baixa, maior a temperatura. Bom, segundo fator climático importante no Brasil é que o Brasil ele tem uma porção continental muito extensa e uma porção marítima também muito extensa. O litoral brasileiro é extremamente bem recortado e bem extenso, né? Somos banhados pelo Oceano Atlântico e sofremos influência aqui do oceano, tá? O que eu quero que vocês guardem? Regiões que estão próximas do oceano apresentam umidade, tá? A temperatura ela é mais estável e úmida, tá? Então, as cidades litorâneas, Santos, Salvador e outras cidades no Brasil, elas sofrem com um problema que se chama mormaço, que é aquele acúmulo, né, de vapor d'água na atmosfera, que é aquela sensação de que a gente sai do banho e já está transpirando novamente. Isso é por conta da maritimidade, ela traz esse vapor d'água na atmosfera. Em regiões que estão no interior do continente, aqui a gente tem esse desenho, um prédio, eu tenho climas mais secos. Então, quanto mais distante do oceano, mais seco é esse ar, e sendo mais seco esse ar, eu vou sofrer influência do continente. Então, eu vou ter uma grande variação de temperatura ao longo do dia, tá? Por que acontece isso? Porque a água, galerinha, é um regulador geotérmico. Ela ajuda a tornar o clima mais
ou melhor, a temperatura mais estável. Então ela regula, né? É como se fosse um remédio para quem tem pressão alta, né? Não sei se os pais de vocês, né? Eu tomo um remédio para pressão alta para regular a minha pressão. Então, é um remédio que ajuda a regular a pressão. A água é um regulador da temperatura, tá? Então, se a temperatura desse local está mais estável, significa que eu estou próximo do oceano, tá? Além de, óbvio, trazer a umidade, beleza? Vamos lá, passando. Próximo assunto. Aqui a gente tem as massas de ar que atuam no Brasil. Vou pedir para você pausar o vídeo, né, e guardar aí essas informações. Aqui eu tenho 5 massas de ar que atuam no Brasil. Tá? Professor, o que é uma massa de ar? É uma grande quantidade de ar, como o próprio nome diz, com um caminho, né, uma direção específica e uma característica própria. Então, as massas de ar, elas podem ser quentes, podem ser frias. Isso é uma característica dela, tá? Que ela traz do local de origem. Então, poxa, se uma massa de ar se formou no oceano, logo ela tende a ser úmida, tá bom? Bom, vamos lá. No Brasil, a gente tem 5 massas de ar. Professor, por que a gente tem 2 Brasis aqui? Porque eu tenho um Brasil no verão e um Brasil no inverno, tá certo? Como que funciona o mecanismo das massas de ar? Eu vou falar da primeira, que é a MPA. M de massa, P de polar e A de Atlântico. Massa polar atlântica. Se ela nasce no polo, próximo do Polo Sul, ela é quente ou fria? Fria. Nunca se esqueça disso. Olha aqui, ó, fria. Por que fria, professor? Porque ela nasce lá no Polo Sul e chega até o Acre, até o Amazonas, chega aí em São Paulo, chega no Nordeste, ela atua no território brasileiro no inverno. Só que chega no verão, cadê a MPA aqui, gente? Sumiu, tá? Então, o comportamento das massas de ar tem a ver com as estações do ano, tá? Então, ela é uma massa polar, ela é fria e se formou no oceano, próximo do oceano, ela é úmida, tá? Formou no oceano, é úmida. Formou no continente, é seca. Bom, próxima massa de ar que a gente vai estudar é a MTA, que é a mais famosa do Brasil, que é a massa tropical atlântica. Massa tropical atlântica, a primeirona aqui. Tropical está na região dos trópicos, uma região bem ensolarada, que recebe grande quantidade de radiação. Ela é quente e se forma no oceano. Se ela se forma no oceano, ela é uma massa úmida, tá? Atua tanto no verão quanto no inverno. A próxima é a MTC, que ela atua bastante aqui no verão. Ela é uma massa tropical, lembrou? Tropical ela é quente também, quente. Mas ela é continental, esse Czinho aqui é de continental. Se é continental, não sofre influência do oceano, ela é uma massa seca, tá? Massa de ar seca, beleza? Bom, dando continuidade, nós temos a MEA, Massa Equatorial Atlântica. A massa equatorial atlântica é uma massa quente, porque se forma próximo da linha do Equador. Ela é quente e úmida. Lembra? Oceano, Azinho, Oceano Atlântico. Então, tem o Azinho aqui, ela é úmida. Perfeito. Aqui, ó, MEA, quente e úmida. E aí nós temos a MEC, tá? Que ela é a massa equatorial continental. Ela é quente porque está na linha do Equador. E aqui, ó, continental. Se ela é continental, ela deveria ser seca. Mas quando eu olho aqui no gráfico, eu vejo, ou melhor, na tabela, eu vejo que ela é úmida. Você fala assim, nossa, professor. Ou melhor, aqui, ó, úmida. Nossa, professor, como assim? Por que ela é úmida? Mas você não disse que se forma no continente ela é seca? Por que ela é úmida? Por causa do rio Amazonas e da floresta amazônica. Então aqui eu tenho uma grande floresta que traz consigo a umidade. Então é a única massa de ar do Brasil que ela se forma no continente, mas mesmo assim ela é uma massa úmida, por causa da floresta e por causa do rio. Tranquilo, galerinha? Suave? Professor, o que isso vai me ajudar? Bom,
a massa de ar ela vai provocar uma alteração no clima. Você percebe que, olha aqui, ó, quente, 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 fria. Ora, se eu tenho 4 massas de ar atuando no Brasil que são quentes e uma fria, qual vai ser a característica importante nossa? Nós somos um país tropical, de clima quente, temperatura elevada, tá? Aqui, úmida, seca, úmida, úmida, úmida. Bom, se é úmida, o nosso país vai chover muito ou vai chover pouco? Ora, pelas características das massas de ar, eu percebo que é um país que chove bastante, beleza? Principalmente, o Brasil tem chuvas no verão. Bom, aqui a gente vai chegar para a nossa segunda parte da aula, que são os climas do Brasil, tá? Basicamente, nós temos aqui, ó, 5 climas importantes. Eu tenho o clima equatorial, o tropical, semiárido, o subtropical, o tropical típico e o tropical de altitude. Beleza? Bom, vamos para o nosso primeiro clima. O clima equatorial. O clima equatorial está na região norte do país. Qual é a característica dele? Ele é um clima predominantemente quente. Eu percebo isso olhando essa linha. A linha corresponde à temperatura em graus, tá? Então é temperatura elevada durante o ano inteiro e é um clima que também chove pra caramba. Olha essa barrinha azul aqui. Então, essa casinha aqui, 150, 200, corresponde aos milímetros. Então, é quente e chuvoso o ano inteiro. Próximo, tropical típico. Esse clima tropical típico ele está lá no estado de Goiás, Distrito Federal, né, Tocantins. Qual é a característica dele? Ele é relativamente quente, né, 22, 23 graus, e chega aqui no inverno, junho, julho e agosto, a temperatura cai. Então eu percebo aqui que é um clima que tem bastante chuva concentrada no verão, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e chuvas escassas ou poucas chuvas no inverno. Então ele é quente e chuvoso no verão e ameno e seco no inverno. Tá? Próximo clima. Clima semiárido. Está lá no interior do Nordeste. Tá bom? Clima semiárido, olha a temperatura, galera. Lá em cima vai de 25, 24 até 27 graus durante o ano inteiro, janeiro, fevereiro, março. Tá? Como que seria esse clima semiárido? Ele é mais facinho de todos. Ele é quente e seco durante grande parte do ano. Eu só tenho uma chuva aqui mal distribuída em janeiro, fevereiro e março, que é o final aqui do verão. E aí o resto do ano chove bem pouquinho. Para vocês terem uma ideia, galera, aqui ó, chove 75 milímetros. Isso é muito pouco. Tá? Quando eu penso 25 milímetros, 25 milímetros, às vezes, em uma cidade, em uma hora, chove isso. Na última enchente no Guarujá, infelizmente, em 2 horas, choveu 114 milímetros, só para efeito de comparação. O nosso quarto clima é o tropical de altitude. Está lá no interior de Minas Gerais, interior de São Paulo. Ele é o mesmo procedimento do tropical típico, né? Então, eu tenho as chuvas concentradas no verão, né? Barrinha azul lá em cima no final do ano e no começo, e no meio do ano não chove praticamente nada, né? Bem pouquinho. E a temperatura despenca, né? Aqui em junho e julho, inverno. Então a temperatura máxima é de 21 graus e aí chega no inverno vai lá para 13, 14. Então olha a curva que a gente tem aqui. Essa é a principal diferença do tropical de altitude para o tropical típico. Olha só, a curva dele é menor, tá? E, por fim, chegamos no último, o subtropical, que está lá no Rio Grande do Sul. Qual é a característica dele? Tem a grande amplitude térmica, chega no inverno aqui 12, 11 graus e no verão 24, 25. Mas qual a diferença do subtropical, que está lá no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, para o tropical de altitude? A chuva. Olha como a chuva aqui, a barrinha está bem igual, bem distribuída. Bom, galera, eu vou pedir para vocês reverem de novo essa apresentação e qualquer dúvida estamos aí. Fiquem com Deus, dê um like, compartilha, pausa o vídeo e estudem. Beijo. Tchau, tchau.